o governo dos Estados Unidos revelou o que todo mundo já sabia, que não consta que o ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, tenha entrado nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. E isso foi dito agora oficialmente pelos Estados Unidos em comunicado divulgado na última sexta-feira pela US Customs and Border Protection, que é a repartição dos Estados Unidos das alfândegas e proteção alfandegária dos Estados Unidos. Alfândega e proteção das divisas dos Estados Unidos, as fronteiras das divisas. Então agora vem de caráter oficial, tudo aquilo que a gente já sabia, porque a defesa já tinha aprovado, e que serviu para manter, porque o Felipe Martins está preso. Quem fala, não, ele esteve preso. Não, ele continua preso. Ele está em liberdade provisória, que de liberdade não tem nada. Ok? Essa conclusão contradiz as acusações usadas no Brasil para sustentar a prisão preventiva de Martins. Felipe Martins foi preso em fevereiro de 2024 por esse palhaço carequinha que está na tela de vocês, também conhecido como Alexandre de Moraes. Não é o Grande, é o Glandes, no âmbito da investigação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. A ordem judicial, a ordem de Moraes se baseou em parte na tese de que o ex-assessor teria deixado o Brasil nessa data e ingressado nos Estados Unidos. O órgão norte-americano declarou o seguinte, aspas, reconhecemos que o ministro Alexandre de Moraes citou um registro incorreto para justificar a prisão de vários meses do senhor Martins. A inclusão desse registro impreciso nos sistemas oficiais dos Estados Unidos permanece sob investigação e tomará as medidas adequadas para evitar que novas discrepâncias ocorram. Então isso mostra o quê? Isso mostra também, o Caivano, que esses ministros aí eles estavam agindo sob a bênção de certo Biden, não? Ah, sim. É um controle migratório, né? US Customs and Border é um controle migratório, precisa ficar registrado, você apresenta o passaporte, fica registrado no controle deles para depois verificar a tua saída. Aí foi uso de eufemismo, né, para dizer que os dados são imprecisos, né, Pavinato? Porque usaram um passaporte que ele havia perdido, né? Ele, inclusive, fez a comunicação para a Polícia Civil de que havia perdido esse passaporte e foi utilizado esse número de passaporte que ele não possuía mais para determinar a entrada dele no dia 30 de dezembro de 22. E mais, com o nome errado. Então, é por isso que lá, na ação que está tramitando lá nos Estados Unidos, eles estão tratando isso como falsificação de documento oficial, o que é gravíssimo para eles. Eu tenho visto que o caso Felipe Martins, e aí quando você junta com o outro da Ana Flávia, é o calcanhar de Aquiles do Alexandre de Moraes. É aquilo que pode definitivamente colocar um ponto final na sua ação e na sua existência para o STF, Pavinato. Agora, você veja como o mundo é engraçado, ou desgraçado, se você chora ou se você ri. Essa questão da trama golpista, né, do núcleo de decisão da trama golpista, onde está o Jair Bolsonaro, tudo isso se desenvolve com base na tal da colaboração premiada do Mauro Cid. Exato. O Mauro Cid deu esta colaboração premiada porque estava preso. Estava preso o quê? Pela trama golpista? Não. Estava preso por falsificação de documento oficial, no caso da vacina. Isso. Então o Alexandre de Moraes, ele condenou todo mundo desse núcleo, né, central, condenou todo mundo desse núcleo central, inclusive o Felipe Martins, com base na prisão de alguém por falsificação de registro oficial, de documento oficial, e ele mesmo participou sim,
Alexandre de Moraes participou da falsificação de documento oficial dos Estados Unidos. Sabe por que participou? Participou por quê? Ele baseou-se nesse documento falso da imigração americana para prender o Felipe Martins. A defesa do Felipe Martins provou que ele não esteve lá. E o Alexandre de Moraes, ao invés de periciar um ou outro documento para saber quem estava mentindo, ele preferiu ignorar a prova do réu, que não é obrigado a provar, hein? Ele preferiu ignorar a prova do réu e favorecer o documento falso. Por quê? Porque ele interessava, da mesma maneira que interessa ao Alexandre de Moraes, manter o Bolsonaro em silêncio, enquanto que o silêncio do Bolsonaro aumenta as chances de Lula ser reeleito, faz com que a direita se digladie e o Centrão possa chantagear Bolsonaro para abençoar algum candidato que eles queiram. Exato. Então o Alexandre de Moraes, ele faz uma coisa muito mais grave que o Mauro Cid, que é ter falsificado a sua carteira de vacinação para entrar nos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes, a partir de uma falsificação de documento dos Estados Unidos, isso, claro, com o apoio dos Estados Unidos, que é um documento oficial deles. E digo que o Alexandre de Moraes participou porque ele não se deu ao trabalho de apreciar a contraprova. Ele não se deu ao trabalho de mandar checar a veracidade, já que a comprovação dizia o contrário do documento americano. E o Alexandre de Moraes, com base em uma falsificação, ele não só está passando por uma alfândega, ele já está determinando o resultado de uma eleição. Exato. Ou seja, é golpe de Estado. É golpe de Estado, não é? Sem dúvida alguma. O golpe foi feito por eles desde o começo do processo eleitoral de 2022, a gente até já comentou isso aqui, quando não há paridade de armas entre os candidatos, ou seja, um deles não pode falar sobre o outro, enquanto o outro, o segundo, pode falar o que quiser do primeiro, sem nenhum tipo de consequência. Aquilo tudo já é o início dessa trama golpista, protagonizada pelo mesmo Alexandre de Moraes. O restante é só o desdobrar-se, porque é muito mais caro, né, Pavinato? Você manter uma mentira, né, exige muito mais esforço, exige outros tipos de falsificações, de documentos aí arrumados, de fatos montados, de narrativas, do que propriamente a verdade. Com a verdade, você vai longe e não precisa fazer grande esforço. Agora, isso exigiu, por exemplo, o Alexandre de Moraes construir toda essa narrativa, sem prova nos autos dessa trama, suposta trama golpista, se valendo também, a exemplo desse documento do Felipe Martins, se valendo de uma minuta de golpe que nunca existiu de maneira fática, né? Ela foi encontrada e consta no Google. A cópia dela foi encontrada com uma pessoa ligada a Bolsonaro e a mesma cópia foi encontrada no partido do presidente, o PL. Quer dizer... E não está nos autos. E não está, exatamente. Está nos autos. Não está nos autos. Ou seja, impede que alguém se defenda a respeito disso. Quem não acredita que estamos numa tirania, faz favor, usa um colírio.